Olha, eu estou recebendo aqui o advogado Wendel Oliveira. Boa tarde, doutor Wendel. Obrigado Prazer, pela presença, por favor. Doutor Wendel, que inclusive estava preso. Isso. Foi solto na sexta-feira. Antes do Jogo do Brasil. Antes do Jogo do Brasil, né? Graças a Deus, o eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil agilizou a expedição do alvará de soltura, que era só para expedir. O senhor estava preso, acusado de estelionato e falsidade ideológica, porque o senhor teria usado, a denúncia era essa. Isso. O nome do escritório do advogado brasiliense Pedro Calmon e também do advogado Wilson Filho, da cidade de Palmas. Correto. Sem que o senhor tivesse qualquer ligação com eles. Que história é essa, doutor? Para mim foi uma surpresa, foi bastante estranho o comportamento do doutor Pedro Calmon, o comportamento do doutor Wilson Filho, evidentemente que não houve alteração alguma. Eu li a carta que foi enviada pelo doutor Wilson Filho, em qual ele falou a verdade, o que aconteceu. Foi uma parceria que não foi frutífera, não deu certo, porque meu irmão não foi morar em Palmas, e não morando em Palmas, automaticamente não teria futuro eu ter um escritório em Palmas naquele primeiro plano, porque eu só tenho um processo que eu defendo em Palmas. É o processo que apura-se a morte de um ex-vereador da cidade de Xambioá, e que eu atuo nesse feito, correto, unitariamente, sozinho. Então, é uma coisa que para mim foi também um susto, mas quando se esclareceu nas declarações, que foram evidentemente amplamente distorcidas, ficou superada a questão do doutor Wilson Filho, ficou extremamente Pedro superada. Calmon? Pedro Calmon. O fato é que o doutor Pedro Calmon, eu já vinha em diversos desentendimentos com ele desde outubro. Outubro houve a sustentação oral, no dia 13 de outubro, no HC, o HC 91.421, Superior Tribunal de Justiça, aqui o HC aqui referente à soltura do soldado Moreira, né? E nessa sustentação oral eu fui convidado pelo ministro, o gabinete do ministro mandou um fax para o meu gabinete, me convidando para a sustentação oral. Por quê? Primeiro porque todas as peças que defende tanto o coronel como os 4 soldados são todas da minha produção. A defesa toda, exaustivamente, foi produzida por mim. Eu não aceito e nunca aceitaria subscrever com qualquer advogado que seja ou qualquer estagiário que seja, sem que ele tenha a efetiva participação. Então, isso aí, você nunca vai encontrar uma peça, por exemplo, que tenha o Wendel Oliveira e Pedro Calmon. Até certo modo, eu acredito que isso é um orgulho que eu tenho, mas não é orgulho, é um cuidado que eu tenho de que a peça que for produzida por mim, somente por mim, ela tem que ser subscrita somente por mim. Então, isso já foi de primeiro plano. Mas ele disse que o senhor usou o nome dele para conseguir cliente, doutor. Nossa, aí é muito simples de se verificar. Todos os meus clientes, inclusive o eminente desembargador, o Antônio Pérez Parente, que ele sabe do que foi que aconteceu. O desembargador contratou a este advogado, e não o doutor Pedro Calmon. O doutor Pedro Calmon foi o seguinte: como tratava-se de um magistrado, certo? Eu, evidente, comuniquei ao doutor Pedro Calmon, porque lá pertenço àquela unidade da federação também, sou advogado inscrito na OAB do Distrito Federal. Ele, até então, meu companheiro, embora nós tivemos diversas brigas, de outubro para cá foi terrível, as gravações com certeza não se levam à tona, não sei. Sei que eu estava sendo acompanhado, exaustivamente monitorado, porque meus telefones são públicos e eu não vou de forma nenhuma mudá-los e nem... E o senhor discutia com o Pedro Calmon? Ele me xingava, era horrível, mas só que por respeito, eu sou muito jovem, para xingar um cidadão de 71 anos de idade, de 70 anos, e é um absurdo. Outro ponto que para esclarecer, o doutor Pedro Calmon nunca foi ministro de canto nenhum. E eu vi na imprensa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Pedro Calmon. Doutor Pedro Calmon nunca passou do que este cidadão aqui também é, de um simples advogado. Eu sou somente um simplório advogado, um neófito advogado, um iniciante advogado, só isso. Certo, mas por que ele acusou o senhor? Por quê? Primeiramente, com os últimos desentendimentos, o de março foi a cartada final. De março foi o seguinte: houve o deferimento da ordem no Supremo Tribunal Federal, primeira turma, o ministro relator Ricardo Lewandowski
e acompanhado por os demais ministros, deferiu-se a ordem para revogar a última, aqui acreditava-se a última prisão preventiva contra o coronel. Eu fui lá convidado também pela corte a proferir sustentação oral. Ele veio dizendo, que eu dei uma punhalada pelas costas, que eu fui, e etc., uma série de palavras que são infaláveis. E eu disse, mas doutor, eu fui convidado, por que o senhor não foi? Por quê? Porque eu era o subscritor da peça, o ministro não iria convidar. Ele consta na procuração. O timbre lá, o Wendel Oliveira e Pedro Calmon, por conta do fechamento de ligação. O coronel paga e pagou, tem contrato. Então, eu não tenho culpa. Nunca quis Pedro Calmon advogando, evidentemente, comigo. Isso tudo reflete culpa do coronel. Foi o coronel que achou que ele ia somar, que tinha influência. Que somaria, que numa eventualidade eu não poderia, por uma lei física, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e ele lá, numa eventual falha minha, ele então, estaria a colocação dos 2 nomes é culpa do coronel? É culpa do coronel. Culpa não. Ele pagou. Ele pagou e tem um direito. Agora, você observa... Em março houve a prisão, a revogação da prisão. Em abril, logo nos primeiros dias de abril, já estava desfeito. O último HC do coronel Viriato, você pode observar lá no Superior Tribunal de Justiça, lá só consta o Wendel Oliveira. Porque já não tinha mais entendimento, não dava mais. O coronel chegou a revogar a prisão. Eu dei até uma entrevista para o repórter Raimundo Lima, em que ele já sabia, o repórter Raimundo Lima já sabia da briga que já estava escandalosa. Os caras me ouvindo, ouvi o meu telefone, agora só que não vai encontrar esse advogado aqui. Eu falo com toda espécie de cidadão já acusado de todas as espécies de delito, desde o mais simples ao mais grave delito da legislação. Agora não vai encontrar absolutamente nada. Então, naquele momento, já se foi desfeita. O coronel, eu falei, coronel, das duas, ou o senhor escolhe. Ou ele ou eu. Ou ele ou eu. Um dos dois. E eu não quero nem saber, coronel. Eu tenho minha família, eu tenho minha vida. E o coronel? O coronel disse você. Pá! Canetou. Mandou para ele. Então o senhor acha que foi uma revanche? Foi uma revanche. Por ele ter sido afastado por correr. Uma revanche, evidentemente, orquestrada. Orquestrada para mim desatar esses nós. Foi horrível. Eu estive preso por um delito. Vamos lá. Falsidade ideológica. Eu sou advogado legalmente inscrito. Nunca poderia ser acusado de um crime de falsidade ideológica no uso da profissão. 2. Falsificação de documento. Eu quero saber se é público ou é particular. Porque particular, o documento foi produzido dentro do meu escritório. Eu vou falsificar o meu próprio documento? O meu próprio documento? Está lá dentro do meu computador, está dentro dos papéis. Os processos são todos públicos. Então, lamentável. Eu fiz essas perguntas ao ministro do Superior também. Estelionato. Quais seriam as minhas vítimas? Estelionato. Induzir terceiro a erro. O que seria induzir terceiro a erro? Por meio ardiloso. Por exemplo, seriam minhas vítimas. A família do Zé Maria Cobra seria uma vítima, por exemplo. O coronel também seria uma vítima, que eu induzi. O desembargador seria uma grande vítima, a última da vez. Correto? E qualquer outro cliente meu do Estado, que são poucos, eu não tenho muito cliente não, são poucos. Eu tenho muito processo, porque meus clientes, a maioria deles responde a muitos processos. Então eu não tenho muito cliente, eu tenho pouquíssimos clientes. Dá para chamar tudinho para depor, se for o caso. Você se sentiu lesado pelo doutor Wendel Oliveira, pela atitude dele? Chama o desembargador. Então por que o senhor acha que foi preso? Eu fui preso por uma máquina desenfreada de investigação contra este simplório advogado. Partindo de quem? Hã? Partindo de quem essa máquina? Partindo do delegado, o Danilo. Partiu dele toda a celeuma. Mas isso já está sendo verificado. Eu já estou requerendo tudo que foi dito, tudo que foi investigado. Olha, chegou à conclusão que eu teria 2 CPFs. Só que um é do meu filho, o Wendel Araújo Oliveira Júnior. E o outro é meu. Tá eu tenho passaporte, todos os documentos que um cidadão da República pode ter, eu tenho. E está lá. Agora, eu não entendi. Outro detalhe. Enxurraram durante 10 anos a minha ficha criminal. Eu tenho uma ficha criminal digna de qualquer bandido. Lamentável. Mas por quê? Não sei. Nem eu sei responder por quê. Aqui nesse estado, eu não saio nem de casa, rapaz. Eu não saio de casa. É um absurdo. Eu não saio de casa, eu fico trancado direto. A minha esposa disse, mas por quê? Ficava me perguntando. Depois disso, ela agora já sabe. Mas por que você não sai? Eu tinha medo. O próprio coronel uma vez me falou, olha, tome cuidado, você fica cuidado aqui, eu estou preso. Eu digo, pô, como? Ele ficava me metendo medo, não sei se era metendo medo. Mas olha, pode botar alguma coisa dentro do seu carro.
pode fazer alguma coisa com você, tome cuidado. Ele fala assim, olha, esses bichos da Polícia Civil, não sei o quê. Só que eu... Mas, ó, eu me lembro até, nessa cadeira onde o senhor está aí, o doutor Leôncio disse que o senhor estava enganando o coronel. Ele deixou a entender isso. Eu não queria, evidentemente, falar do colega, doutor Leôncio, mas eu acho que quem poderia responder essa pergunta... Porque ele disse, o coronel, o senhor está sendo enganado, ele falou apontando para a câmera. Mas acontece o seguinte, o colega Leôncio, eu acho que é bom, a bem da verdade, esclarecer, o próprio coronel sabe disso. O colega Leôncio, eu estive muito tempo sem advogar, sem a legalidade de advogar, sem a minha inscrição na ordem. O colega Leôncio foi contratado pelo coronel, eu não vou contratar advogado para ninguém, eu não contrato nem para mim. Eu sou advogado, eu advoguei para mim mesmo. Eu não contrato nem pra mim. Agora preso o senhor não contratou ninguém. Não, o senhor mesmo se defendeu. Eu mesmo me defendi. De dentro da prisão, eu requeri, sim, um habeas corpus para me utilizar todo o equipamento de informática dentro da minha sala de Estado-Maior e lá foi montado um staff, um escritório digno de qualquer escritório do mundo. E lá que o senhor trabalhou? E lá eu trabalhei, e lá eu mandei, e tem uma antena instalada lá fora da Polícia Militar, onde tem um wireless, de lá mesmo eu mandei por via eletrônica, com o meu certificado digital, mandei a peça, por muitas laudas, entendeu? Foi várias petições, o senhor pode ver aqui, te entrego aqui, a certidão de andamento no Superior Tribunal de Justiça, do habeas corpus, que me colocou em liberdade. De dentro da cela? De dentro da sala. Cela não, sala. Cela. Mas é uma sala, realmente não é uma cela. É uma sala. Mas é uma cela na medida que o senhor estava impedido de sair de lá. Sair lá para fora só, né? Sair lá fora estava impedido, estava no comando geral. Sim, mas o senhor estava falando aí do doutor Leôncio. Doutor Leôncio, o eminente repórter instiga. Não estou instigando mais. Mas eu diria o seguinte. Dizer que eu estou instigando, vou mudar de assunto. Mude, é melhor. O senhor foi. Aliás, o senhor está na mesma área dele de novo, porque ele era advogado do Carlão. E o advogado ainda acabou de me dizer que foi contratado pelo Carlão. Fui. Eu fui solto na sexta. Olha, o senhor já está substituindo de novo o doutor Leôncio. Mas eu fui convidado. Fui convidado a substituir e foi feito o subestabelecimento. Lamentável, mas quando ele soube que eu tinha sido solto, o Carlão, a família dele me buscou. O filho foi falar comigo, pelo amor de Deus, doutor Wendel, papai que precisa falar com o senhor. Eu digo, eu vou falar. Qual que é o advogado dele? Doutor Leôncio. Meu Deus. Vamos lá, cara, dá uma conotação muito diferente. Pois é isso que mas eu vou falar um pouco a relação com o doutor Leôncio. Ele não gosta de mim. Não gosta. Pronto. Porque ele acha que... É disputa de espaço profissional? Eu acho que não sei. Ou é uma coisa pessoal? Eu nem transito muito aqui, eu não vou fórum, é pouco, eu advogo só em corte. Agora eu vou começar a advogar, abrir a porta do meu escritório, a sociedade toda piauiense agora pode acessar. E o Carlão, qual é a medida que você vai tomar em relação a ele que está preso? O Carlão já foi tomada a medida correta, o habeas corpus, no plantão ainda de ontem, 00:10, eu dei impetração a uma ordem de habeas corpus. Essa ordem de habeas corpus foi atendida ainda na noite, na madrugada, pelo eminente desembargador Valério Chaves, e ele indeferiu a liminar, e nós, como é evidente, a gente tem que, não vou questionar a decisão do eminente desembargador, eu me sinto resignado e vou levar o caso hoje ainda ao Superior Tribunal de Justiça, a quem é de direito. Bom, então o desembargador Valério indeferiu, o senhor está levando para... Hoje ainda, ao Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Assim como eu levei o meu caso também. Baseado, ele é inocente, o Carlão? Completamente. Completamente. Eu avaliei tudo. Não há esse tipo de crime. Não tem cabimento, é um absurdo. Olha só, calma. Houve um absurdo para lá de absurdo comigo. Olha só o que aconteceu comigo. Eu passei 13 dias preso por nada, absolutamente nada. O ministro decidiu, rapaz, você vê a decisão do ministro, uma verdadeira, dizendo assim, gente, por favor, olha, liminar no STJ é algo, vamos dizer... E eu recorrendo de liminar, entenda. E pedir a superação da súmula 691, uma tática que a gente tem. O povo não entende muito não entende, essa linguagem jurídica, não. Entende, Se o senhor puder traduzir... Eu vou traduzir. Houve uma decisão que é monocrática, que é de um juiz, um juiz de segundo grau, um desembargador. Essa decisão, para mim, foi negando. Eu levei aquela decisão... A mesma coisa do Carlão. Do Carlão agora, isso. Aí o senhor levou para cima. Eu levei lá para cima, Brasília, e o ministro disse, escabroso, monstruoso, manda soltar o doutor Wendel. Olha aqui, ó, esse aqui não se identifica. Onde é que o senhor cursou faculdade de Direito? Vá buscar nos autos.
Vá buscar nos autos. O senhor não quer Não, responder? eu acho que é a ordem que precisa saber disso. E se o senhor vai ficar impedido de advogar porque foi preso? Eu acho que eu fui recebido no colo da minha ordem dos advogados do Brasil, que teve acesso ao inquérito, teve acesso a tudo. O próprio presidente deixou de assistir o jogo do Brasil, perdeu parte do jogo do Brasil, doutor Cid Foy, a quem eu devo, vamos dizer, um respeito imenso. O eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cid Foy, deixou de assistir o jogo do Brasil e disse: Kaká está em campo, Wendel, mas eu vou eu vou tratar de salvar. Mas me perdoe, está aqui já pronto. É o que ele precisava fazer. Ele fez o papel dele de presidente atuante, presidente da OAB. O Ivanildo é lá de Parnaíba. Em quem é que o senhor quer que o povo acredite? No senhor ou no doutor Pedro Calmon? Eu acredito que devo acreditar nenhum advogado nem outro. Acredite na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que vai ser publicada e já foi publicada nos portais e já está aí toda a decisão. Eu acho que são partes. Se você acreditar em mim, por exemplo, eu acho que você está puxando sardinha para mim. Se você acreditar em outro programa, está puxando sardinha para ele. Eu acho que acreditar em uma decisão judicial é mais interessante. Não, pode segurar bem aí, doutor Wendel. Olha aqui, ó, esse aqui também é um telespectador que não se identifica, mas ele pede para o senhor tomar cuidado. É lógico. Será que, advogando para Viriato Correia Lima, será que o senhor não pode ter um seguro de vida bem alto no nome dele? Eu acho que é lamentável, é uma desgraçada a pergunta, mas eu acredito que uma das pessoas que menos quer que aconteça algo comigo é o coronel, que não aceitou a renúncia. Eu renunciei em prol da minha família, abdiquei, pedi minha expatriação do estado do Piauí, mas ele não aceitou e não aceita. E eu peço à Polícia Federal proteção, ao Ministério da Justiça, às 3 OABs do qual eu pertenço, e peço também à sociedade que observe o comportamento do Dr. Wendel. O senhor não se arrepende de defender bandidos? Eu não defendo bandidos. Eu não defendo bandidos. Eu defendo cidadãos acusados, submetidos a uma persecutio criminis. Eu não posso chamá-los de bandidos de forma nenhuma, enquanto há uma Constituição Federal que emanou do povo que diz: sou inocente até que me prove o contrário. Quero agradecê-lo aqui pela presença e aqui mais ligações de telespectadores, doutor Wendel. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado.